Oi, turma, do livro Francisco de Assis, João Nunes Maia e Miramês, no nono texto, nono capítulo, Unidos para o Bem, na parte 7. Em pequeno intervalo, Ernesto quis perguntar, todavia a força do silêncio o impediu e a sua filha antecipou-se nesses termos. Permite-nos chamar-te de pai espiritual. Tudo ecoa mais em nossas almas por sentirmos segurança na tua paternidade. Quero perguntar-te, e talvez também o meu pai, de que modo haveremos de ser fiéis à vida e ao próximo, como ajudar o progresso e a humanidade, se sentirmos nada possuir de útil. O impulso de dar a mão aos que sofrem não nos falta no momento. Porém, somos cegos, surdos e doentes à voz do bem e nada temos para dar. Como sermos fiéis sem experiências suficientes e se as provações não nos permitem serenidade para tal? Se porventura existir algum traço de virtude dentro de nós, será ele diminuto que não vale a pena em tentar reparti-la com os que passam as mesmas provações? Que dizes para nós, os aflitos, para certificarmos bem quanto ao futuro? Carmeline parou, esperando ansiosa, com fome e sede de justiça, a resposta do velho mestre, na qual deveria saciar-se. O antigo discípulo do Cristo folheou o Evangelho do Mestre dos Mestres e parou no capítulo 16, versículo 10 das notas de Lucas, que responde com segurança na dignidade que lhe é peculiar. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é justo no pouco, é justo no muito. E João continuou. Isso é tema da parábola do administrador infiel. Não sou eu quem responde, e sim o próprio Jesus. Se não existem, meus filhos, árvores nem animais inúteis na terra e no céu, quanto mais homens e espíritos fora da carne. Somos criações mais ou menos aprimoradas pelo tempo. Ser-nos-á mais fácil ajudar a quem quer que seja, onde quer que estejamos. Constitui negação do bem-querer afirmar-nos sem utilidade diante da vida. Todos poderemos ser úteis uns aos outros e quem achar que o pouco não merece atenção está completamente enganado. A fidelidade e a justiça, o amor e a caridade começam mesmo nas coisas mais simples, crescendo com os valores do próprio tempo. A gradação é muito importante na vida de tudo e de todos. Não poderemos crer nas coisas que se fazem de uma só vez, senão vejamos. As letras são colocadas com intervalos para que a palavra seja entendível. Assim são as palavras que articulamos, nossos pensamentos, os mundos, os sóis no espaço infinito. Tudo obedece a uma cadência, para que a harmonia se faça e se transforme em amor. Quem tem interesse em ajudar nunca espera ou pensa que a ajuda será muita ou pouca. Auxilia sem exigências, sem medidas para mais ou para menos. De uma gota d'água do oceano, poderemos constatar a constituição de todo o mar. De um levanta-te e anda do Cristo, enfermos de muito tempo aprumavam-se e começavam a carregar o seu próprio leito. Foi desse e de outros pequenos atos de Jesus que se construiu essa doutrina maravilhosa em todo o mundo físico e espiritual. Não queiram esconder o que já possuem de bom. Antes, ofertem esse valor em nome de Deus, que o pequeno tornar-se-á grande pela lente do amor, pois é dando que realmente recebemos, e é recebendo que damos com mais entusiasmo, reconhecendo a grande lei da justiça. Quanto a vocês, espero que logo estejam no trabalho, nas lides do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele os chama e não exige dos trabalhadores pureza inconcebível. É necessária boa vontade, que as suas mãos sejam operosas e que despertem nos corações o prazer de ajudar, de aprender, de amar. Estão numa colônia das mais aparelhadas para o aprendizado com o mestre. Aproveitem a oportunidade e sejam peças valiosas na engrenagem da casa. Carmeline e Ernesto, encantados com a profusão de alimentos para o espírito e sensibilizados com o amor de Pai João, que contagia seus corações e inteligência, sentem espraiar-se em suas mentes a vontade de sair correndo em busca do trabalho na função da caridade. E o apóstolo acrescentou: Irmãos em Jesus Cristo, em Timóteo capítulo 5, versículo 18, Paulo lembra a velha escritura quando declara: Não amordaces o boi quando pisa o grão. O trabalhador é digno do seu salário. Vejamos a beleza dessa expressão. Desculpa. Nesse momento oportuno para todos nós, quando não estamos fazendo bem com eficiência, estamos pisando o grão de trigo do amor. No entanto, esse grão de trigo
nasce assim mesmo, desde que estejamos bem intencionados e procuremos a todos os instantes nos melhorarmos. As bênçãos dos céus não faltarão, e todo trabalhador é digno do seu salário. Isso constitui uma grande esperança para os operários do bem. Cruzar os braços diante das necessidades é não confiar na providência divina, é duvidar de si mesmo, e o salário vem para os que trabalham de maneira bem mais sutil que poderemos imaginar. Todavia, nunca deixe de vir. A contabilidade do céu nada esquece, absolutamente nada. Creio eu que os dois serão em breve irmãos em Cristo a serviço da fraternidade, o que para nós será uma grande, muito grande alegria. Que Deus os abençoe agora e sempre. Os dois, em lágrimas, já com o endereço certo nos rumbos que a Casa do Bem propunha, beijaram as mãos venerandas de João, que se despediu dos diretores da comunidade dos seus tutelados, que exultavam de alegria, prometendo breve encontro pelas portas mágicas do sono. A sua alegria maior foi de ser útil no clima do amor. Então, nesse último trecho, o que ele coloca para a gente? A questão da gente fazer o bem com o pouco que a gente tiver. Né? Quando o Carmeline pergunta, né, o que eles podem fazer, já que eles são tão cheios de defeito ainda, né, que eles acreditam que eles não têm muito o que contribuir, Francisco de Assis fala para eles, como não? Né? Não existe árvore, animal, não existe nada no nosso meio que seja inútil. Nada, absolutamente nada. Por isso tem aquela frase, nada acontece por acaso, porque tudo que está à nossa volta tem um propósito, tem um planejamento do campo espiritual. Então não existe coisas à toa, não existe coisas que surgem na nossa vida, tudo tem um porquê. E esse porquê justifica o nosso crescimento. É graças às pequenas pedrinhas que a gente toma cuidado, é que a gente não tropeça nas maiores, a gente sabe passar pelas maiores, a gente vai treinando até chegar nas pedras maiores. Então tudo em nossa volta tem um porquê. E dentro de nós vamos agregando valores. Então, à medida que o Espírito, por isso que é tão fundamental a gente pedir perdão, mas arrependido mesmo dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas falhas, entendendo, compreendendo, não é pedir, ai Senhor, eu peço perdão pelo que eu fiz, mas o que foi que eu fiz? Eu nem sei. Não, assim não vale, né? Quando eu me confessei aos 12 anos de idade para um padre, eu falei para ele, padre, eu tenho 12 anos de idade, o senhor está me pedindo para o que foi que eu pequei em 12 anos, eu não sei nem o que foi que eu comi hoje de manhã antes de vir para a missa. E eu era tão inocente que eu falei desse jeito. E o padre deu risada, ele falou, nossa, nessa inocência toda você não fez foi nada, vai lá e reza 2 Ave Maria, 2 Pai Nosso, tá tudo certo. Então assim, não é da boca para fora, eu peço perdão, mas eu não sei do que. Eu tenho que saber o quê? O que foi que eu errei? Então eu estou pedindo perdão porque eu falei alto com uma pessoa que eu não deveria. Eu humilhei uma pessoa, eu falei coisas para ela que machucou o coração dela. Então eu peço perdão, Senhor, eu errei, eu sei que eu errei, eu não vou errar mais nisso, porque agora eu já sei que isso dói, que isso machuca, que isso fere. Fere o outro e fere a mim. Então, sabendo o que é que eu fiz, eu não vou querer fazer de novo, porque eu já sei que aquilo é um erro, eu estou pedindo perdão. E quando a gente limpa o nosso coração com esse pedido de perdão verdadeiro, Deus sente essa vibração verdadeira. E aí começa a esvaziar aquele pote de coisas ruins que nós temos e começa a entrar as coisas boas. Todos nós somos dotados da centelhinha de Deus. Nós somos filhos de Deus. Essa centelhinha de Deus é amor. E Ele só quer que a gente desenvolva. Jesus disse que nós somos capazes de fazer tudo o que Ele fez e muito mais. Ou seja, Jesus acredita que nós conseguimos desenvolver essa centelhinha de amor ao ponto de chegar na grandeza de Cristo, ou até mais do que Ele. Existem espíritos ainda mais evoluídos do que Cristo. Nós conhecemos a perfeição através dele, mas a perfeição além dele está longe da nossa compreensão, que é se aproximar cada vez mais dessa grandeza de Deus. Então, nós só podemos desenvolver isso mediante passo a passo. Passo a passo nós vamos desenvolver. Não vai ser de uma vez. Você não chega num aluno que não sabe segurar num lápis no primeiro dia de aula e falar para ele, escreve um texto sobre a Segunda Guerra Mundial. Pô, o cara não sabe segurar no lápis. Primeiro, ele vai ter que aprender a segurar no lápis. Ele vai ter que aprender a escrever o nome dele, escrever letras, escrever palavras, escrever frases, escrever as orações. E assim vai até construir um texto com ponto, vírgula e tudo o que precisa dentro de uma grade, de uma estrutura de texto.
até ele saber se expressar de verdade, sem ter que copiar o texto dos outros. Ele vai caminhar sozinho, mas tudo é passo a passo, passo a passo. Eu fui aquela professora que eu não quis sair da sala de aula, né? Muitos falavam assim, quando a gente estava em formação ainda, vocês vão ser professoras, depois vocês podem se tornar coordenadoras, depois vocês podem ser vice-diretoras, diretoras, depois vocês vão ser dirigente de ensino, secretária de educação, quem sabe, né? Vai crescendo. Não é sobre isso que o texto está dizendo, que de pouquinho em pouquinho nós vamos crescer na nossa profissão. Isso pode acontecer, mas o que é profissão é da terra. Vai ficar aqui. Se eu chegasse à Secretaria de Educação, por exemplo, eu ia ser uma secretária de Educação e ponto. Acabou, acabou. No plano espiritual, eu não seria secretária de Educação. Isso não tem valor no campo espiritual. Agora, as ações que eu cometi enquanto professora, se eu me tornei uma coordenadora, as ações que eu tive enquanto diretora, se eu fui boa secretária de educação, as ações que eu deixei em favor do bem, essas vão comigo para o plano espiritual, essas engrandecem o meu espírito. Então, quando se fala de grão em grão, subir de pouquinho em pouquinho, muitas pessoas vão pegar essa compreensão de texto e vão falar assim, então eu posso querer subir de cargo. Pode, mas é aqui. Aqui você vai receber o que o teu cargo permite. É mais dinheiro, é mais status, é mais atitudes em favor do próximo, beleza. De tudo isso você vai levar a atitude em favor ao próximo. Lá do outro lado, ninguém vai te perguntar, me mostra seu certificado, o que você era na Terra. Pouco interessa. Lá eles vão querer saber o que você fez enquanto professor, enquanto coordenador, enquanto diretor, enquanto secretário de educação. Então, eu não quis sair da sala de aula. Falei, eu prefiro fazer pouco e dentro do meu pouco fazer muito, que eram as crianças, do que eu pegar muito e não fazer nada. Como uma vez me chamaram para ser vice-diretora, eu encarei, era para ser diretora, e eu falei que eu queria ir como vice, porque diretora é um pepino muito maior do que o de vice. Eu ia ficar com a parte pedagógica, que é a parte que eu manjo bem. E aí eu entrei numa escola e fiquei 4 dias como vice-diretora. E eu não tenho vergonha de falar, não. Eu mandei todo mundo se lascar, virei as costas e voltei para a sala de aula, porque eu vi que ninguém queria nada com nada. Eu ia fazer nada. Eu falei, não, eu volto para a sala de aula que eu faço por 60. Eu tinha 2 salas de aula. Eu pego meus 30 alunos de manhã, meus 30 alunos da tarde e faço alguma coisa. Agora aqui tem 600 crianças, tem 30 professores. Eu não consigo fazer nada, ninguém quer fazer nada. Então não adianta você querer pegar muito para ter nome. Eu já vi muita gente fazer isso. Eu sou vice-diretora, eu sou a diretora. Grande porcaria, porque você não está fazendo nada. Então não é isso. A vida verdadeira não é essa. A vida verdadeira é espiritual. É essa que você tem que se dedicar. É essa que você tem que tomar cuidado. O que é que você está fazendo no pouco que você pode? Se esse pouco já é muito. Mas aquele pouco que eu faço, as pessoas não veem, as pessoas não agradecem, as pessoas não sentem. Aí é problema seu ou é do outro? Aquilo que você está fazendo é de coração? É de vontade? Olha aí, é de boa vontade? Então pronto. Outro dia eu estava pensando cá com meus botões, né? Eu comecei com essa história de fazer palestra, porque praticamente me tiraram daqui do virtual e falaram, vai lá e faz palestra. Você dá para fazer palestra. Eu falei, olha, eu não fiz nenhum curso voltado para dar palestra. Eu sei dar aula, né? Eu sou professora. Então eu leio, eu entendo aquilo que eu leio e eu repasso aquilo que eu concordo. Aí eles falaram, vai lá e dá palestra, você consegue. Beleza. Falei, eu acho que eu não tenho muito para oferecer, mas eu vou. Vamos lá. E eu tô gostando da ideia de ir dar palestra para poucas pessoas. Eu gosto se tiver 10, 15 pessoas me ouvindo, perfeito. É assim que eu gosto. Por quê? Porque é o pouco que eu vejo muito, né? Eu vejo o olho de cada um, eu vejo a reação do sorriso, da cara amarrada, daquele tipo assim, poxa, isso não vai acabar. Graças a Deus isso nunca aconteceu, mas pode acontecer, eu tô arriscada, né? E as palestras são de 40 minutos, 1 hora, então o pessoal tem paciência e tem educação para isso, né? E aí, outro dia eu estava pensando, eu falei assim, será que realmente essas palestras estão fluindo? Será que realmente eu estou chegando no coração das pessoas? Será que eu consigo passar a palavra para acalmar, para motivar as pessoas, né? Porque eu vejo, assim, palestrantes de longa data
que dão palestra para não sei quantas mil pessoas e estão em diversos lugares durante a semana, trabalham durante o dia, chega de noite e dá palestra, estão sempre, né, com o nome muito conhecido entre os espíritas e tal. Falei assim, quem sou eu na fila do pão, né? Perto desses caras assim que estão nativos o tempo todo, que estão fazendo o tempo todo. Eu não sou ninguém, eu tô começando agora. Aí eu vejo aquelas palestras assim, tipo do Paulo Henrique Figueiredo, que eu vi semana passada. Falei, caraca, é um cara muito inteligente, ele fala coisas assim, comprovando com documento. E eu admiro isso, porque eu fiz história. E na época que eu fiz história, tinha coisas que os meus professores falavam que era jogado ao vento, né? Não tinha comprovação científica nenhuma. Era apenas o achismo ou aquela militância, né? Mas tinha coisas que era documento. Uma vez eles mandaram a gente ir para o Museu do Ipiranga para fazer uma análise dos documentos que tinham lá, né, dentro do museu. Poxa, eu acho bárbaro quando um professor tem esse foco, né, de buscar os documentos, os registros e dar a sua aula baseado nos registros. Aí, se ele vai tender para um lado ou tender para o outro, se ele vai colocar o pitaco dele no meio, não me interessa, mas ele tem uma base, né? Ele tem um registro. A gente foi lá, aqui é a cama onde a Marquesa de Santos, né? Ela traía lá, Dom Pedro traía a esposa dele, não sei o que e tal. Então, assim, conversinhas à toa desse tipo não me pegavam, né? Eu entrei dentro do museu e muitas coisas idiotas foram faladas. Aquilo não me pegava. Mas o mais simples de tudo era o quê? Uma moeda da época, eles usavam aqueles botões, que eu não sei o nome disso, tem um nome certo, né? Aqueles botões que eles utilizavam, que tinha o desenho real, né? Então, assim, abotoadora, eu acho que é isso o nome. Enfim, tinha alguns detalhes que tinham assim, na exposição que aquilo era tão pequenininho, ninguém dava valor para aquilo, sabe? E eu passava, naquela época, né, a gente não podia tirar foto, eu passava e eu ficava tentando visualizar o máximo daquilo para poder gravar na mente. Podia no máximo fazer algumas anotações, era rápido, porque o professor passava rápido cada salinha lá do museu. E aí eu peguei isso para a vida. Toda vez que eu entro no museu, o último museu que eu entrei, que eu fiquei olhando documento por documento, foi em Monte Sião. Me deu uma vontade louca de estudar os documentos que eles têm lá sobre o surgimento da cidade, né, a parte geológica que eles têm, que lá tem inclusive caverna em Monte Sião. Só que não é exposto isso né, para visitação. Aí tem dentro do Museu de Monte Sião, tem uma caverna lá que é toda artificial, mas é baseada na real. Aí você pode entrar nela, né? Você pode fotografar, é toda escura, mas dá para fotografar. E eles permitem o flash e tinha uma série de livros, né, contando a história da cidade. Eu fui nos livros, eu folheei os livros e fui tirando foto do livro para poder ler depois. Né? E assim, coisas, detalhes mínimos. Aí eles têm, dentro do Museu de Monte Sião, eles têm também cenários com bonecos, né, do primeiro alfaiate, o primeiro dentista. Muito legal, muito bacana. Só que se vocês verem o tamanho do museu, quando você entra, você fala assim, nossa, que museu sem graça, tão pequenininho. Se engana, porque dentro daquele museu pequenininho tem informação demais, que aí eu volto de novo no Museu do Ipiranga, que lá no Museu do Ipiranga não tem. Tá faltando no Museu Ipiranga o que tem no Museu de Monte Sião. Documento, detalhes que fazem toda a diferença de uma história, de um contexto histórico. Ali relatam muito mais história no Museu de Monte Sião do que lá no Ipiranga. Se eu falar, Patrícia, para. O Museu do Ipiranga é enorme. Enorme, mas com pouca informação. E o museu é feito para dar informação. Então é isso. Por isso que tem aquele ditado que fala: nos pequenos frascos tem os grandes venenos, e os grandes perfumes e os grandes venenos, sabe? Não é à toa que sai esse tipo de comentário. Porque é de fato, é do pequeno que sai o maior. Não é o contrário, não é do maior que sai o pequeno. Então nossa vida é uma constante de crescimento.
Quando se fala, eu não sirvo para nada, eu não sei o que eu faço, eu sou tão pequena, eu não para. Quando isso veio na minha mente semana passada, ao mesmo passo que veio, Patrícia, será que está funcionando essas palestras tão pequenininhas, perto dessas palestras gigantes que tem por aí? Veio na minha cabeça, certamente é o Gabriel me puxando a orelha, né? Ele falando assim, fica quieta, você está começando agora. Tem gente que já começou há 200 anos atrás. E outra, o teu público é um público que também está começando como você. Você está no lugar certo na hora certa. Ali as pessoas estão buscando conhecimento e você também. Agora, os que vão buscar os grandes já têm um certo conhecimento. Então, calma, tudo tem sua hora. Aí eu aliviei, falei, não, real, eu não quero. De verdade, quando falar para mim que eu vou para um lugar onde tem 70 pessoas, eu já começo, 5 pessoas eu trepo. 70, então, imagina só. Porque a responsabilidade parece não, é verdade, ela só vai aumentando. À medida que você desenvolve sua capacidade, à medida que você desenvolve o seu trabalho, o serviço vai aumentar também. Então é gradual. E a gente não tem que se sentir menor porque o nosso serviço é pequenininho. Porque esse pequenininho é que dá impulso para um serviço maior. E se eu não chegar a falar para tanta gente, não tem problema. Os que eu falo que dê resultado, graças a Deus. Quando eu abro, gente, eu falo sempre, eu fiz os vídeos a princípio para colocar no YouTube. Então os vídeos são de 30 minutos, 20 minutos. Esses vídeos inteiros não vão para o TikTok, não vão para o Quai. Lá é o máximo, se eu não me engano, é 10 minutos, 7 minutos. E eles cortam o vídeo. As pessoas assistem 7, 10 minutos de vídeo lá no TikTok e fica uma fila de 20, 25 pessoas com comentários me esperando para a gente poder falar sobre o texto. No começo eu falei assim, esses caras vão me bombardear, né? Vai chegar ali, vai começar a falar que é uma porcaria, porque TikTok é dança, é música, é mulher pelada, é violência, é política. E ali entra uma pessoa para fazer leitura, compreensão de leitura espírita. Mas não, sabe? E aí eu tentei fazer live 2 vezes. As 2 vezes que eu fiz, o pessoal entrou e conversou bonitinho sobre espiritismo. Eu preciso me organizar para fazer live, porque eu sinto que não tem isso, né? Uma live séria sobre espiritismo. E até agora não encontrei. Eu fico no TikTok, no Quai, todo dia para postar meus vídeos e eu dou uma olhada nos outros. Até agora não vi. Pode ser que tenha, mas eu não vi. Então, assim, é uma coisa que também está me chamando muito a atenção, para eu partir para esse lado das lives, né? Mas para isso tem que ter tempo, porque o que eu percebi nas 2 que eu fiz assim, né, aprendendo, é que você tem que ter hora para começar e para terminar. Porque eu abri a live sem hora para terminar, a gente ficou 2, 3 horas numa live. É muito cansativo. Chega uma hora que, por mais o assunto surja, você não aguenta ficar 3 horas sentado numa cadeira, né? E aí eu vejo a necessidade que as pessoas têm de colocar seu ponto de vista, de aprender o ponto de vista do outro, o respeito que existe, né? De compreender o que cada um tem a dizer. Eu gosto muito da turma do TikTok, de verdade, é uma turma muito bacana que eu tenho lá. E, assim, é acolhedor saber que você chega num lugar, que você coloca as suas palavras, mesmo que seja em 6, 7, 10 minutos, e tá surtindo efeito. Isso é gratificante. E é pouco. Eu faço um vídeo de 20, 30 minutos e coloco no YouTube, raras vezes alguém vai lá e faz um comentário, porque assistiu o vídeo inteiro, né? Não tem paciência de assistir um vídeo inteiro, ou seja, muito. Aí o pouquinho que eu coloco no TikTok dá mais efeito. Nós estamos mais imediatistas. Eu sei que o mundo de hoje é assim, né? Você começa a escutar uma música, você não escuta a música inteira. Você termina de escutar aquela música, você já passa para outra, já outra. Eu outro dia me peguei nesse estado de loucura, né? Eu amo música dos anos 80, 90, eu comecei a escutar uma atrás da outra, mas assim, sem terminar. Escutava um pedaço, eu já lembrei dessa música, lembrei de tal coisa, tal, e ia passando. Falei, gente, isso tá tudo errado. Né? Não é assim. As coisas não podem ser assim. É melhor a gente pegar o pouco e com qualidade do que pegar muito e sem qualidade alguma. Então, vamos lá. Esse texto ele trouxe altas reflexões e hoje eu tenho uma palestra lá no Itaim Paulista falando justamente sobre isso, a boa vontade. A questão do nosso progresso não está na quantidade de coisas que nós fazemos, mas sim na boa vontade que a gente deposita em cada ato, em cada ação que nós temos.
É a boa vontade, é o coração limpo na vontade de fazer o bem.